Olá pessoal de Física 3, dando continuidade ao conteúdo, a gente vai ver o final de Lei de Gauss, eu vou fazer alguns exercícios e também já vou avisar para vocês que semana que vem a gente vai fazer uma aula síncrona, né, como eles chamam aqui no IFC. Então, como é que vai ser essa aula? Vocês, até o dia da aula, que eu não decidi bem ainda, tem que ver aqui no arquivo que o Diego mandou, qual dia vai ser, mas vai ser algum dia à noite, né? Eu acredito que mais pro fim da semana. A gente vai fazer essa aula síncrona e daí até esse dia eu quero que vocês mandem ideias de exercícios do Halley, né, de preferência, para eu resolver. E daí durante a aula síncrona eu vou resolvendo esses exercícios, mas para isso vocês precisam me mandar com antecedência. E então vocês vão poder tirar dúvidas, né? De toda forma a aula vai ficar gravada. Beleza? Então, beleza, dando continuidade aí. Vamos olhar o slide. Eu falei sobre lei de Gauss, né, que é aquela lei que é muito interessante de resolver os problemas de campo elétrico se a gente tiver simetrias apropriadas. Uma das simetrias apropriadas são as placas, tá? Elas são importantes porque eventualmente a gente vai usar elas no estudo de capacitores. Afinal, capacitores, os mais utilizados, né, na tecnologia, são com placas paralelas. Então, por isso que é importante fazer esse estudo já em lei de Gauss. Muito bem. Então, a gente tem algumas situações aqui, como o slide mostra, né? Essa primeira placa, o que ocorre, né? Nós temos, então, cargas positivas em suas faces. Isso ocorre porque essas placas são condutoras. E as cargas elétricas, elas tendem a ficar na superfície dos condutores. Okay? Então, se ela está carregada, ela está carregada com uma carga ou positiva ou negativa, como mostra a figura. Ok? E, bem, devido ao que a gente já conversou aqui nessa parte do assunto, aqui, ó, onde falava de placa, aqui, peraí, onde falava de placa? Aqui, né? A gente fez toda a dedução para isso que era uma camada, né? Ainda não era uma placa, mas a camada a gente só vai desconsiderar o fato que ela é infinita, né? Para o lado esquerdo. Então aqui, só recapitulando o que a gente viu, a gente achou que o campo elétrico era o campo dado aqui, né? Pelo lado da face deste condutor, dessa camada condutora, né? Ela gera um campo, se as cargas forem positivas, que vão para longe dessas cargas, por isso a setinha indicando o lado direito. Eu faço um cilindro como minha superfície gaussiana. Esse cilindro vai ter um vetor área apontando para a direita. E, bem, esse vetor área é sempre paralelo ao campo elétrico, por isso que a expressão ela simplifica. O campo elétrico, integral do campo elétrico vezes o NdA, que denota a superfície gaussiana. Esse produto escalar aqui deveria ter um cosseno de θ, mas como o θ é sempre 0, o produto escalar vai ser sempre 1, então por isso essa integral aqui fica simplesmente EA. Ok? Sendo A área dessa nossa tampa ali, desse cilindro, né? Muito bem. Por que o lado direito é sigma A? Porque se a minha camada ela é condutora, então toda a carga está sobre a superfície. Então significa que é uma densidade diária, a carga interna ali, QI interno, é a densidade diária vezes a área. Isso vai dar a carga do meu objeto aqui. Como ela é uniforme, ela é definida como densidade vezes área. Né? Vamos lembrar que carga é densidade vezes o tipo de geometria que eu tenho. Se é superfície vezes superfície, se é volume vezes volume. Ok? Então, bem, a hora que eu simplifico para encontrar o campo elétrico, sigma sobre ε0. Beleza. Percebam que aqui a gente não tem o lado esquerdo. Porque a camada é infinita. Então, não vai ter nada para o lado esquerdo, afinal de contas é condutora. Então não tem carga para o lado esquerdo, só tem carga na superfície. Beleza? Agora voltando para a placa aqui. Aqui nas nossas plaquinhas, né?
Aqui a gente tem o lado esquerdo, porque já que ela é uma placa, então ela não é uma camada, ou seja, ela tem um final. Se ela tem um final, ela tem uma superfície na esquerda e na direita. Então, as cargas querem ficar na superfície, elas ficam então tanto na superfície esquerda quanto na direita, elas vão emitir campos tanto para a esquerda quanto para a direita. A gente ignora os efeitos de borda porque a gente vai considerar que a placa é longa, bem maior que a sua espessura, né? Muito bem. Então, pela mesma ideia, cargas positivas mandam um campo para longe, cargas negativas, campos em direção à carga. Ok? Então, aqui a gente vai fazer a análise, né? Temos uma placa com carga positiva, uma outra placa com carga negativa. Elas vão emitir campos desse jeito, ok. Agora a gente coloca uma do lado da outra. Beleza? Então, quando fica uma carga do lado da outra, perceba que, pela lei de Coulomb, né, a gente sabe que essas cargas vão se atrair. Então, não vou mais ter campo do lado esquerdo da placa condutora com carga positiva e também não vou ter campo do lado direito da placa condutora com carga negativa, porque essas cargas querem se atrair, vão umas em direção às outras. Ok? Então, se eu tinha definido que eu tinha um sigma 1 de um lado da placa positiva e o mesmo sigma 1 do outro lado, afinal de contas a carga é uniforme, em nenhum momento está dizendo que a carga não é uniforme aqui, significa que quando eu coloco as placas juntas e as cargas se acumulam apenas em um lado da placa, agora esse lado da placa tem densidade 2 sigma. Ok? 2 sigma. Muito bem. Então, 2 sigma 1 da placa positiva, 2 sigma 1 da placa negativa. Eu faço o somatório desses campos, eu vejo que eles realmente devem se somar, né? Porque, como a gente já conversou, cargas positivas, campo para longe. Cargas negativas, campo em direção à carga. Então, esses vetores vão acabar se somando. Okay? Então, é o campo de 1 mais o campo devido a 1 e o campo devido a 2. Como eu já sei o formato do campo elétrico devido a uma placa, que é sigma sobre epsilon zero, eu vou acabar simplesmente somando. Então, por isso que vai ficar 2 sigma sobre epsilon zero. Sendo sigma a densidade de carga de cada uma das placas. Esse resultado é bem interessante e ele tem um vínculo muito importante com o resultado do campo elétrico que a gente obteve para um disco lá em outra aula. Se a gente fizesse o raio daquele disco ir para infinito, a equação ficava identicamente igual a essas de placas. Né? É bem interessante isso. Agora, para uma placa não condutora, né, a gente não tem a mesma consideração dos campos, eles se anulando à esquerda e à direita, porque né, as cargas elas não têm a facilidade de irem em direção umas às outras, né? Afinal de contas, o meio não é condutor. Então, né, a expressão fica diferente. É uma expressão que a gente normalmente não vê porque em capacitores né, a gente tem um material condutor ali. E, bem, esse exemplo eu quero fazer para vocês agora, né, no meu Paint, eu vou passar para o Paint aqui, que é o de esferas. Né? Eu vou construir o enunciado junto com vocês. Mas antes, eu quero fazer um exemplinho mais simples, só para aquecer aqui. Então, acredito que esteja aparecendo aí o Paint para vocês. Ok? Temos um disco, né? E ele está 45 graus com o campo. O vetor normal ao disco está a 45 graus com o campo elétrico uniforme que a gente tem ali. Ele pede o fluxo do campo elétrico no disco. Ok? Então vamos escrever as expressões que a gente conhece. Opa, pequeno aqui. A gente sabe que o fluxo ele é dado pela integral do campo elétrico vezes dA vetor.
escalar dA vetor, isso aqui é a carga elétrica envolvida pela minha superfície gaussiana, vezes o epsilon, dividido pelo epsilon zero, né? Muito bem. Então tá bom. Mas aqui a gente não tem dados muito associados, né, com o que a gente vê normalmente nos exemplos do livro, né? Veja, aqui ele nos deu o valor do campo elétrico já, o que é bem curioso, normalmente ele pede o campo elétrico. E ele deu o raio do disco. Eu já passei para metros. Vamos passar para metros, mas mantendo a quantidade de significativos, né? Aquele vínculozinho com física experimental. E ele diz que esse ângulo é 45 graus. Se eu for reparar bem, o ângulo é sempre 45 graus. Não é só aqui no meio. Ele é aqui, aqui também. Ele é sempre 45 graus com o campo elétrico. Sempre, 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 sempre. Em todos os casos que a gente viu, a gente buscava uma simetria que tivesse um ângulo de 0 graus. Mas aqui a gente percebe que o ângulo sempre é 45 graus. 45 graus. Eu vou colocar aqui, ó, sempre. Isso é muito interessante. Porque se eu quero o fluxo, que ele está pedindo é o fluxo, né, o fisão, então o que é que vai acontecer? Vamos escrever a expressão da integral ali, dessa vez, não como um produto escalar de vetores, mas como um produto aqui do módulo dos vetores, né? Cosseno do ângulo. Só estou reescrevendo. Isso aqui é geometria analítica, né, pessoal? Só troquei o que era vetor por módulos aqui, a expressãozinha conhecida do produto escalar, né? Legal. Como o meu ângulo é 45 sempre, então eu não preciso me preocupar com os vários vetorizinhos diferentes que poderiam surgir desse produto, desse produto escalar aqui e o envolvimento que ele teria com essa integral de superfície. Ou seja, a velha estratégia de tirar o campo elétrico para fora. Mas dessa vez não vai só o campo elétrico para fora, vai também cosseno de 45 graus para fora. E dentro da minha integral, porque são valores constantes. Tanto integral e derivadas trabalham só onde há variação. Mas aqui não há variação, né? Cosseno é 45 sempre, então, e sendo o meu campo elétrico uniforme, eu posso passar eles para fora. Então vai ficar só a integral de superfície do próprio dA. E lembrando que integral de superfície, quando eu estou fazendo só do meu diferencial, é a própria superfície que eu quero integrar, e nada mais que isso. E a superfície que eu quero integrar é justamente esse disco aqui. Ok? Então vamos lá. Qual é o fluxo no disco? Vai ser o campo elétrico E. O cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. E qual que é a integral de superfície de um diferencial de um disco? É o próprio disco. Então é πr ao quadrado. Bem, eu já sei qual que é o campo elétrico, né? Que é 3,2 vezes 10 na 3 newtons por coulomb. Esqueci de pôr a unidade. Aqui ela não entra. 3, quanto, né? Falando, esqueci. 0,2 vezes 10 na 3. Multiplico aqui raiz de 2 sobre 2 vezes π. Raio que é 0,3. Bem, essa conta é com vocês, né? Então esse é um exemplo que eu acho muito interessante. Nossa, eu acho realmente ele muito interessante, tá? Porque ele nos dá o fluxo sem eu pensar muito em carga elétrica, né? Só eu fazendo relações aqui justamente com o fato de que esse disco está sempre 45 graus com o campo elétrico. Então é uma simetria muito massa que a gente tem aqui. Um outro exemplo que eu acho muito interessante está no Halliday. Ele é interessante porque ocorre algo bom aqui que normalmente não aparece nos nossos problemas, né? Que
é uma simetria cúbica. Normalmente a gente vai falar de cilindros, de fios, placas, esferas. Normalmente cilindros ou esferas. Mas aqui tem um cubo. Ok? Veja. Esse exemplo aqui é um dos exemplos do Halliday, né? Então vocês podem ler melhor aqui. Eu só quero discutir ali um pouco com vocês, né? O campo elétrico ele é não uniforme. O que significa ele ser não uniforme? Que ele varia devido à posição que ele está. Okay? No exemplo anterior, o campo era o mesmo. Aqui, ou lá no infinito, o campo ia ser aquele valor constante. Okay? Levando em conta, né, que ele tinha direção, como ele é um vetor, ele tinha a direção do eixo y lá naquele exemplo. Né? Aqui, então, o nosso campo ele é 3,0 vezes x. Vezes x, então ele varia dependendo do valor de x, dependendo da posição em x que você for medi-lo. E mais 4j, então são informações relevantes aqui. Ele é um campo assim meio tortão, né? meio diagonal e vai aumentando cada vez mais a diagonalidade em x, né? O cisalhamento dele em x. Muito bem. Agora o problema pede qual que é o fluxo, né? Ele pede o fluxo na face direita, face esquerda e face superior do cubo, né? As outras faces foram feitas em outro exemplo, né? Recomendo a leitura. Então, novamente, se eu estou calculando o fluxo, é a integral de superfície do campo elétrico vezes o diferencial de área. Ok? Então, se a gente está interessado na face direita, vamos pensar na face direita de um cubo, né? O desenho está aqui. Então, essa é a face direita onde eu estou selecionando. O vetor área dessa face direita ela é normal ao cubo, né? Então, ela está para a direita também, aqui o vetor área. Ok? Então, eu poderia dizer que o meu vetor área é o dA, o módulo desse vetor, vezes I. Ok? Vezes o I. Só um instante, vou pôr o notebook na bateria. Muito bem. Beleza, então vamos integrar aqui, né? Levando em conta isso. Estou interessado no fluxo só sobre a face direita. Então, o que vai ser, né? Fluxo é a integral de superfície do campo elétrico produto escalar com o diferencial da área da superfície que eu estou lidando. Qual que é o meu campo elétrico? 3,0xi mais 4j. Ok? Daí vocês vão lembrar lá de geometria analítica. O professor de geometria analítica de vocês deve ter falado o seguinte. Se eu for fazer o produto escalar entre dois vetores, eu multiplico só as coordenadas da mesma direção. Porque se eu for multiplicar as coordenadas de direções ortogonais, né, por exemplo, J e I, vai zerar. Porque o ângulo entre elas é 90, e cosseno de 90 é zero. Então aqui só vai sobrar 3,0x vezes dA. Vai deixar de ser um vetor porque I vezes I é 1, né? Escalar. Né? Afinal, fluxo é uma grandeza escalar, né? Não é uma grandeza vetorial, então isso deveria ocorrer mesmo. Então vai ficar... Só um instante. Vai ficar 3 integral de x dA. Beleza. Então como é que a gente vai lidar agora com essa integral de superfície? Bem, aqui já virou cálculo vetorial, né? O que é dA? Vamos lá. Vamos ler o que o livro faz, né? A gente deveria calcular a integral para a direita, mais x, ele tem o mesmo valor 3 em todos os pontos da face. Então vamos olhar de novo o cubo, né? Essa face ela está presa em x igual a 3 aqui. Não é um cubo virado, é um cubo centrado na origem, né? Então aqui talvez fica melhor, né? X igual a 3. Então em toda essa face o x sempre é 3. Okay? Então a gente não vai precisar integrar em função... O dA não vai variar em função de x. O dA ele só variaria em função de y e z. Só que, bem,
Como a nossa integral aqui ela pode ser mais simplesmente resolvida como simplesmente a área dessa face, eu já sei qual é a área da face. Né? Se cada lado ali mede 2, né, que foi o dado do enunciado, então o que a gente vai ter é que a área é 4 metros quadrados. Ok? Então, veja. Nossa, integral sobrou x aqui dentro. Eu sei que nessa área onde eu estou integrando, x é sempre 3. Vimos isso no desenho. Então, eu substituo 3 e integro a área. A área é 4. Então, significa que o fluxo pela direita é 36 newtons por metro, vezes metro quadrado por coulomb. Né? Isso é a unidade de fluxo. Então, veja. Se vocês continuarem vendo esse exemplo, vocês vão ver que o fluxo total nesse cubo não é 0. Okay? Só que numa das aulas passadas eu falei que o fluxo dentro de uma superfície fechada era 0. Eu falei isso, mas eu fiz um complemento, que é o seguinte. Se o campo for uniforme, e esse campo não é uniforme justamente por causa desse x. Okay? Justamente porque ao variar o x eu vario a intensidade do meu campo. Okay? Então, um pouquinho de cálculo vetorial aqui é interessante para fazer essa análise do cubo. Né? Sem isso, fica meio vago aqui a gente fazer a análise. Né? Então, essa face direita nos traz essas informações interessantes. Aí. Então, vocês podem imaginar que a face frontal, que tem a sua variação em x, né? Veja, a face frontal, ela tem... o x dela varia, né? Se eu estou pegando aqui na frente, né? Que varia de 1 a 3. Então, eu vou ter que integrar o x, né? Vai aparecer um x quadrado ali na hora da nossa integração em algum momento. Cadê a face frontal aqui? Acho que a face frontal está no outro exemplo ali. Cadê? Que foi um exemplo que ele deu durante... Bem, não sei. A questão é, se a gente estivesse variando na face frontal, teria esse problema, né? Que apareceria um x quadrado aí, porque a face frontal varia em x. Beleza? Então, do cubo é isso. Pena que ele não trabalhou essa face frontal, que é bem interessante também. Então, agora a gente pode partir para o Paint aqui, resolver um exemplo de esferas. Ok? Então, eu vou abrir um novo aqui. Vou desenhar uma esfera. E a princípio eu não estou dizendo se ela é, vamos dizer assim, maciça ou não, né? Então por hora eu vou falar o seguinte. Calcule o campo dentro da casca esférica condutora. Só isso que eu estou pedindo. De forma genérica, tá? Muito bem. Vejam que a face está dizendo aqui que é a casca esférica condutora. Desculpa, face nada. Casca esférica condutora. Ok? O fato dela ser condutora não importa, porque a condução só dá conta de jogar as cargas para a superfície. E isso aqui, por ser uma casca esférica, ela só tem superfície, né? Ela não tem volume. Então aqui, as carguinhas todas na superfície. E eu quero o campo dentro da casca esférica. Então quando eu quero o campo dentro ou fora, ou seja, eu quero o campo, eu faço uma superfície gaussiana que tem alguma simetria associada ao corpo que eu quero saber o campo gerado. Ok? Então vamos escrever a equação aqui da lei de Gauss, né? Então, vamos lá, dA, esse aqui é o fluxo, né? Igual a vetores aqui, igual a Q sobre ε0, que é envolvido. Ok? Vamos fazer uma análise aqui. Esse aqui, como a gente já conversou, esse lado aqui da nossa equação, ele está associado com a superfície gaussiana. Esse dA aqui é a área da superfície gaussiana. Ok? Então, é a área da superfície gaussiana. Esse QM aqui é a carga envolvida pela superfície gaussiana. Ok?
Como o problema pediu o campo dentro da casca esférica, vocês vão concordar comigo que essa superfície gaussiana aqui não está envolvendo carga nenhuma, pois a carga está toda na casca, ou seja, fora da superfície gaussiana. Então, sem cálculo nenhum, eu já posso afirmar que o campo elétrico é zero. Por quê? Porque não tem carga envolvida. Não tendo carga envolvida, não preciso pensar em fluxo, não preciso pensar em nada. Superfície gaussiana não está envolvendo carga? Já era. Ok? Então, vamos construir mais um enunciado juntos aqui. Calcule o campo fora da casca esférica. Ok? Então, se eu quero calcular o campo fora da casca esférica, pela mesma lógica, eu vou colocar a minha superfície gaussiana aqui agora fora da casca esférica. E agora, a superfície gaussiana está envolvendo alguma carga. Essa carga Q que tem a minha esfera. Ok? Então, como a gente sabe que o vetor normal, a minha superfície gaussiana, é também paralelo ao vetor campo elétrico, é todo aquele esquema. Posso tirar o E de fora da integral, vai ficar só a integral da própria superfície gaussiana. Essa minha superfície gaussiana tem um raio de acordo com onde eu quero medir em R. Então, vai ficar simplesmente E 4πr ao quadrado. Por que 4πr ao quadrado? Porque essa é a área da superfície gaussiana. É a área que sai da integral de superfície de dA. Ok? Agora, carga envolvida por epsilon zero. Ok? Essa minha superfície tem uma carga Q, que eu não sei. Mas, eu estou dizendo aqui, eu não preciso saber, né? Não quero saber. Se quero achar uma expressão para o campo aqui. Novamente, né, a lei de Coulomb. Lá no longe vai parecer que é um pontinho, né? Como deveria. Beleza. Então vou salvar isso aqui, né? Agora a gente vai fazer um outro caso bem interessante, um desenho parecido, que é para uma esfera. Ok? Então ela é uma esfera maciça dessa vez. Então vou pintar ela aqui. Tá roxinho. Então vamos construir o enunciado juntos. Calcule o campo dentro de uma esfera condutora. Calcule o campo elétrico, né? Dentro de uma esfera condutora de raio Rzão com carga Q. Ok? Muito bem. Vocês poderiam pensar o seguinte, né? Agora é uma esfera, então tem espacinho para as cargas ficarem aqui, né? Vai ter uma carguinhas positivas aqui, toda a dimensão da esfera, né? Errado, porque é uma esfera condutora. O fato dela ser condutora implica que as cargas, independente da geometria dela, se é volume, se é linear, as cargas irão ficar na superfície, ok? Carga de uma coisa que é condutora, superfície, por isso que a gaiola de Faraday funciona. A gente já conversou sobre isso. Então, se eu quiser calcular dentro aqui, independente do raio da minha gaussiana, ela não vai envolver carga. Então, novamente, o campo é zero, porque não envolve carga. Agora, é o mesmo caso, só que a superfície não é condutora. Então, eu vou desenhar uma bola também, eu vou escrever aqui. A superfície não, desculpa, o meu objeto de carga aqui, a minha esfera, ela não é condutora. Então, calcule o campo dentro e fora de uma esfera não condutora. Com carga Q, porque se ela não tiver carga, se for uma esfera não condutora e neutra, por exemplo, uma esfera de madeira, não está envolvendo carga. A gente sabe que na madeira tem átomos, e os átomos têm elétrons, prótons, mas
são neutros, né? Eles acabam se neutralizando, né? Tipo, a mesma quantidade de carga positiva tem de carga negativa. Então, o que a gente vai ter aqui? Se eu quero dentro, né? Vou construir uma superfície gaussiana dentro. Todo aquele paralelismo que a gente já conhece. Então, eu posso afirmar que o lado direito é 4πr ao quadrado. Qual que é o lado esquerdo, né? Carga envolvida, novamente, sobre ε0. Mas qual que é a carga envolvida? Qual que é a carga envolvida? Bem, em nenhum momento o problema falou que a superfície ela não era... quer dizer, essa minha esfera aqui, esse meu sólido, ela não era... A carga não estava distribuída de forma não uniforme. Então a carga está de forma uniforme distribuída aqui. Se ela está de forma uniforme, o que acontece? Carga é igual a densidade dela, que eu vou chamar de ρ, vezes o volume. Isso aqui poderia ser para massa também. Massa é densidade vezes volume. Mas eu estou interessado em carga aqui, né? Essa carga foi dada pelo enunciado. O quê? Muito bem. Bem, qual que é o volume da minha esfera? O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. R da esfera. Ok? Então, eu consigo uma expressão interessante aqui para densidade, né? Vejam. Por que isso vai ser interessante? Porque eu vou poder encontrar, né, em função da densidade, a minha resposta. Então vai ficar 4πr ao cubo. Esse R, novamente, sendo o R da esfera, o raio da esfera. Não o raio da superfície gaussiana, o raio da esfera. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Temos isso para a densidade aqui. A densidade em função do volume da esfera e da carga da esfera. Muito bem. Então, a gente já tem o nosso lado direito, que é simplesmente 4πr ao quadrado, área da superfície gaussiana. Agora vamos nos ater à carga envolvida. A carga envolvida, vocês vão concordar comigo que é a carga que está aqui dentro da superfície gaussiana. Tem carga dentro, mas tem carga fora também. Certo? Tem carga fora também. A carga está distribuída de forma uniforme. Então, como é que eu vou descobrir a carga que está dentro? Com, supostamente, uma integral, né? A gente pode dizer aqui... bem, eu posso colocar o ε0 que fica ali fora, né? Aqui já desse lado. E eu vou dizer, então, que a carga envolvida, na verdade, é uma integral da densidade no volume. Ok? Bem, novamente, né? Como é uma densidade que ela é uniforme, ela não varia na dimensão da nossa esfera, então o volume vai para a densidade vai para fora. Isso aqui é a carga envolvida. Sendo esse o volume até onde eu quero calcular, até o R que eu quero calcular, ou seja, esse volume depende do raio da superfície gaussiana. Ele vai até onde tem carga, levando em conta o raio da superfície gaussiana. Então, bem, a densidade a gente acabou de achar, né? 3 sobre 4πr ao cubo, carga total da esfera, vezes o volume, que foi a integral do volume que sobrou aqui, ou seja, o volume que a minha superfície gaussiana está envolvendo. Então, o volume que ela está envolvendo é simplesmente 4/3 de π rzinho ao cubo. Ok? Então, a gente percebe aqui que isso corta com isso, e a gente vai chegar, então... Eu vou até copiar aqui, né? A gente vai chegar aqui dentro da esfera. A gente tem, então, que se a Rzão não cortou, sobrou o Rzinho aqui. Esse 2 corta com isso. Então, a gente chega aqui para dentro da nossa esfera. Vai ficar simplesmente R, ε0, R ao cubo. Ok, pessoal? Simplesmente assim. Então, essa é a expressão do campo elétrico para a nossa superfície. Quer dizer, para a nossa
esfera, o campo elétrico dentro da esfera. Ok? Vai depender do raio. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Tem uns negócios para fazer aqui. Daí, bem, aquele esquema, né? Vou mandar uma notícia lá no Siga A, vocês decidem os exercícios que vocês querem que eu faça, beleza? Então, até a próxima.